Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo vamos aqui resolver essa questão de aritmética, né? Que está aqui na sua tela, que assim, de cara assusta um pouco, mas ela não é tão difícil de resolver. Se você curte esse tipo de conteúdo, considere então deixar aqui o seu like, inscrever-se no canal, acionar o sino das notificações e se ao final você gostar do conteúdo aqui apresentado, considere também deixar um comentário, que isso ajuda muito no desenvolvimento e também no fortalecimento do canal. Muito bem, então vamos lá. Antes da gente começar a resolução, a gente vai simplificar essa expressão toda aqui, vamos fazer aqui uma revisão sobre propriedades da potenciação, tá? Então vamos lá, vamos aqui, por exemplo, se eu tiver assim, ó, A elevado a N elevado a m. Isso aqui é potência de potência. O que a gente faz? A gente repete a base e multiplica os expoentes. Então, é a elevado a n vezes m, tá? Outra propriedade, por exemplo, se eu tenho assim, ó, a elevado a n, que multiplica a elevado a m, tá? Então, eu tenho multiplicação de potências de mesma base. A gente o quê? Repete a base e soma os expoentes, né? Então, é A elevado a N mais M, ok? Outra propriedade, por exemplo, se eu tenho A elevado a N dividido por A elevado a M, tá? Então, eu tenho divisão de potências de mesma base. A gente faz o quê? A gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar A elevado a N menos M. Beleza? Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos aqui, reescrever isso aqui, ó. Veja, eu tenho aqui 2 elevado à raiz quadrada de 27. Aqui eu tenho 8 elevado à raiz quadrada de 75, aqui eu tenho 4 elevado à raiz quadrada de 48. Vamos tentar colocar tudo na mesma base, tá? Por quê? Porque 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, tá? E 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, vamos primeiro tentar resolver isso aqui, depois que a gente encontrar esse resultado, tá? Aí sim a gente vai elevar a raiz quadrada de 3 dividido por 5. Tá? Só no segundo momento que a gente vai utilizar aqui, esse expoente, raiz quadrada de 3 dividido por 5, tá? Então, de começo, vamos fazer o seguinte. Então, aqui, ó, 2 elevado à raiz quadrada de 27, lembrar que 27 é a mesma coisa o quê? Que 9 vezes 3. Então, eu vou reescrever assim, ó, vai ficar 2 elevado à raiz quadrada de 9 vezes 3, tá? 9 vezes 3, 27, ok? Muito bem, que multiplica, 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo, tá? E isso aqui tudo, elevado à raiz quadrada de 75. Só que raiz quadrada de 75 eu posso escrever assim, ó, 25 vezes 3. Beleza? 25 vezes 3. Muito bem, então vamos lá. Isso tudo dividido, tá? Por 4 elevado à raiz quadrada de 48. 4 é a mesma coisa o quê? Que 2 elevado ao quadrado, tá? Tudo isso aqui elevado à raiz quadrada de 48. Só que raiz quadrada de 48 é a mesma coisa que 16 vezes 3. Beleza? Então, vamos continuar aqui do lado, ó. Tá? Depois que a gente resolver isso aqui que está dentro do parênteses, a gente vai elevar a raiz quadrada de 3 sobre 5, tá? Então, aqui vai ficar, ó, 9 tem raiz quadrada, Raiz quadrada de 9 é 3. Então, aqui vai ficar 2 que multiplica o quê? 3 raiz de 3. Então, 3 raiz de 3. Tá certo? Muito bem. Aqui vai ficar 2 elevado ao cubo, tá? Que multiplica, ó, raiz quadrada de 25 é 5. Então, vai ficar que multiplica 5 raiz de 3, tá certo? E por último aqui embaixo, vai ficar 2 elevado ao quadrado, isso tudo aqui elevado a raiz quadrada de 16 vezes 3. Só que 16 tem raiz quadrada exata, que é 4.
Então, isso aqui vai ficar 4 raiz de 3, tá? Depois, no final, a gente vai elevar tudo isso aqui à raiz quadrada de 3 sobre 5, tá? Muito bem. Aqui, ó, perceba que eu tenho o quê? Potência de potência. 2 ao cubo elevado a 5 raiz de 3. Como é que a gente faz? Tá aqui, ó. A gente repete a base e multiplica os expoentes. Então, a gente vai multiplicar 3 vezes 5. 3 vezes 5 vai dar quanto? Vai dar 15. Então, vamos lá. Ó. Vou repetir aqui, ó. Primeiro, 2, 3 elevado a 3 raiz de 3. Tá? Que multiplica 2, ó. Aqui eu multiplico 3 vezes 5. Tá? A gente vai fazer uma multiplicação aqui. Ok? Então, vai ficar elevado a 15 raiz quadrada de 3. Tá? Isso aqui tudo dividido, né? Aqui, ó, potência de potência. O que a gente faz? A gente vai multiplicar aqui os expoentes, tá? 2 vezes 4 vai dar 8. Então, isso aqui vai ficar 2 elevado ao quê? A 8, né? 2 vezes 4, 8, raiz de 3, tá? Aí, note o seguinte, aqui eu tenho multiplicação de potência de mesma base. Eu tenho 2 elevado a 3 raiz de 3, que multiplica 2 elevado a 15 raiz de 3. Como a gente faz? Está aqui, ó. A gente repete a base e soma os expoentes, tá? Então, aqui vai ficar 2, tá? Elevado a 3 raiz de 3, mais 15 raiz de 3, tá? E aqui embaixo a gente vai repetir. Vai ficar 2 elevado a 8 raiz de 3. Tá certo? Muito bem. Vamos continuar aqui do lado. Então, quanto que dá, né? 3 raiz de 3 mais 15 raiz de 3. Vai dar 18 raiz de 3. Então, vai ficar 2 elevado a 18 raiz de 3. Dividido por 2 elevado a 8 raiz de 3, tá? Aqui eu já tenho o quê? Divisão de potências de mesma base. O que a gente faz? Está aqui, ó. A gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, aqui vai ficar 2, a gente vai repetir, que é a base, né? Aí vai ficar 18 raiz de 3, tá? Menos 8 raiz de 3, tá? Então, a gente vai ter uma subtração, né? Que o radical aqui, raiz de 3 é igual. Então, o que a gente faz? A gente vai subtrair 18 de 8. Isso aqui vai ficar igual ao quê? A 10 raiz de 3, tá? Só que aí tem um detalhe, né? A gente chegou aqui, né, a esse valor. Lembrar que a gente está trabalhando só o que está aqui dentro desse parênteses aqui. Só que agora a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que elevar tudo a quê? Raiz de 3 dividido por 5, tá? Então, aqui a gente vai cair aqui, ó, nessa propriedade aqui da potenciação, potência de potência. O que a gente faz? A gente repete a base e multiplica os expoentes. Então, vai ficar 10 raiz de 3, que multiplica a raiz de 3 dividido por 5, tá? E aí, como é que a gente faz? A gente pode simplificar aqui, né? 10 por 5, aqui vai dar 2, aqui vai dar 1, tá? Raiz de 3 vezes raiz de 3, pessoal, é a mesma coisa que raiz de 3 ao quadrado, tá? E raiz de 3 ao quadrado é o quê? É 3. Então, essa aqui no final vai ficar 2, né? Que multiplica, aqui deu 2, né? 2 vezes raiz de 3 ao quadrado, que é 3. 2 vezes 3. Então, a gente chega à conclusão que o resultado, né, dessa simplificação é que é 2 elevado a 6. Isso aqui é a mesma coisa que 64, tá? Então, quanto vale essa expressão toda aqui? Essa expressão toda aqui vale 64. Muito bem, chegamos ao fim do vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu joinha, tá? Deixa aqui também um comentário, que isso ajuda muito aqui o canal a ganhar relevância. E também, pessoal, divulgue esse vídeo nas suas redes sociais, porque você vai estar contribuindo também para a divulgação e também para o desenvolvimento da matemática aqui na internet. Isso é muito importante. Espero que você tenha gostado. Forte abraço e até o próximo vídeo.